Bom dia, sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Todas boas, então? Todas bem? Que maravilha em começar a semana assim. Quero que vocês fechem os olhos, quem puder, e quem estiver disponível a ir a um nível mais profundo com o Pai hoje, porque quando a gente para o que a gente está fazendo, a gente já está declarando aos céus, Pai, eu estou aqui, parando tudo que eu estou fazendo, para me movimentar de maneira espiritual neste dia de hoje. Eu estou aqui deixando de me distrair com outras coisas para acessar outros níveis em ti e contigo. E respira fundo umas 3 vezes profundamente. A respiração é um dos pilares mais importantes. Ela diminui a ansiedade, ela diminui a nossa frequência cardíaca. Quem tem coração muito acelerado, é só respirar fundo quantas vezes forem necessárias, até tu acalmar o teu coração e se sentir presente. Nós, mulheres, fomos feitas para sentir. Puxa bem fundo mais uma vez. Mais uma vez. Nos tempos que nós estamos vivendo, é muito desafiador a gente parar, pausar, silenciar. E eu confesso para vocês o quanto é desafiador para mim viver assim. Aqui e agora, consciente do tempo presente, consciente que o único tempo e momento que mais importa é o agora. É treino. Tudo é treino. Quanto mais a gente se coloca disponível para treinar, mais a gente aprende. Ninguém nasce sabendo. Ainda mais no mundo que nós vivemos. Tenham paciência com o processo de vocês. Tenham paciência com o tempo de vocês. Quando eu estou ansiosa ou apressada, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, papai me lembra. Calma, relaxa. Respira fundo. Limpa teu coração em mim. Respira fundo. Limpa o teu coração em mim. Pai, eu não consigo limpar meu coração sozinha. Aí tu declara aos céus, Pai, me ajuda a limpar o meu coração. Me ajuda a purificar o meu coração, porque eu sozinha não dou conta. E aí quando tu para de respirar profundamente, tu já tá aqui agora. E tu começa a declarar aos céus, Pai, a ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela tua bondade, a graça e todo o favor que discorre sobre as nossas vidas todos os dias. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Gratidão, Paizinho, pelo dia de hoje, pela graça da vida. Obrigada, Paizinho. Obrigada porque hoje eu recebi uma nova oportunidade de ser melhor do que quem eu fui ontem. Que hoje eu acesse um outro nível para aprender a ser melhor do que quem eu fui ontem. Que nós estamos aqui para aprender. Essa jornada aqui é sobre aprender, é sobre crescer, é sobre lapidar a nossa melhor versão, e ela já está disponível para todas nós, filhas do Pai. Todas nós. Pai, nós declaramos e entregamos, Pai, nas tuas mãos o tempo de mesa, ele é teu. O centro aqui é Cristo. Que tudo que não venha de ti, Pai, caia. Em nome de Jesus. As portas estão abertas para ti, somente para ti falar, Pai, através das nossas vidas. Que o Espírito Santo nos conduza, nos revele, nos traga discernimento, clareza sobre o dia de hoje, para que a gente cresça ainda mais
em maturidade emocional, para receber o alimento sólido que Paulo fala em 1 Coríntios, quando ele escreve aos Coríntios. Ele nos traz muitas revelações do porquê que aquela igreja não acessava outros níveis em Deus. E não existem coincidências. Não é à toa que nós estamos fazendo neste tempo este estudo, porque o papai quer trazer revelação sobre esse tempo para nós. E nós não sejamos as filhas que falam de Jesus e não vivem Jesus. Porque viver Jesus é viver constantes transformações. Aquelas que começam lá dentro, dentro de nós, no âmago do nosso ser. Aí eu me coloco aqui aberta. E se tu tiver aberta, filha amada, fala aos céus, declara. Pai, eu me coloco aqui aberta para aprender contigo. Quando a gente abre a nossa boca e fala, nós estamos declarando aos céus o que a gente quer para o dia de hoje. Não tenha vergonha de falar. Não seja tímida, porque essa não é a tua essência. A nossa essência é falar. A nossa essência é comunicar. Essa é a nossa essência. Foi através da palavra que papai criou todas as coisas. E é através da palavra que nós movemos tudo nessa dimensão aqui. Obrigada, Pai, pela vida de todas as mulheres que estão aqui presentes. Obrigada, Pai, pela minha vida. Obrigada, Pai, pela vida das mulheres que também não puderam estar presentes aqui no ao vivo. Que elas também sejam tocadas pelo teu amor, assim como nós somos tocadas pelo teu amor a todo tempo, a todo instante. Nós declaramos esse tempo de mesa entregue, Pai, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Respira fundo mais uma vez. Quem aqui consegue continuar acelerada depois de fazer essa mentalização, essa oração? Não tem como. Tu fica assim, ó. Meio amolecida. E é essa paz que o papai coloca disponível para nós todos os dias, só que a gente não declara, a gente não fala. E se a gente não falar e não declarar, a gente não acessa. Não existe mágica. É simples. A gente complica. Eu digo assim, pai, me ensina a parar de complicar as coisas. Porque é tão simples. Eu quero sentir paz no meu coração, eu respiro fundo e eu clamo por essa paz. Porque essa paz, ela não vem de mim, ela vem de ti. Porque na minha carne, a minha carne ela é ansiosa. Ela é agitada, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, isso não vem de mim. Mas a minha essência em ti consegue acessar essa paz. Me ensina. Respirar é o primeiro passo. Parar, silenciar. Fechar os nossos ouvidos físicos, fechar os nossos olhos físicos. Que quando a gente fecha os nossos olhos físicos, a gente vai para um outro lugar. E é neste lugar que nós devemos estar quando a gente está ansiosa, quando a gente está agitada, quando a gente está bem louca. Porque eu duvido que eu seja a única louca aqui nesse rolê. Duvido. Eu duvido que eu seja a única aqui. Que todos os dias precisa, muitas vezes, lembrar das coisas que eu já sei. E voltar para o eixo, voltar para o centro, voltar para a essência, voltar para ter aquele discernimento, aquela coisa que o papai nos ensina todos os dias. Eu digo assim, hoje de manhã eu falei para o meu marido, por que a gente esquece das coisas? Às vezes, quando a gente mais precisa, a gente esquece. Quando tu mais precisa de uma ferramenta, tu tá tão na carne, que tu esquece. Por isso que eu digo, não é só com você, sabe? Às vezes as mulheres me chamam, calma, relaxa, fica em paz. Não é só contigo que acontece isso. Comigo acontece, com várias outras mulheres acontecem. Os questionamentos são os mesmos, as dúvidas são as mesmas, as ansiedades são as mesmas. Tudo é mesmo. É treino. É treino.
E quanto mais a gente treina, a gente vai treinando. Vai diminuindo o intervalo de loucura. Porque vem a loucura. Daí, quanto mais a gente se identifica com aquela loucura, mais louca a gente fica. Daí a gente pode escolher ficar o dia inteiro louca, ou a gente pode escolher, não, peraí, tem coisa errada aí, eu sou filha, volta pro eixo, volta pra cá. Volta pro aqui e agora. Tu é filha, declara aos céus que tu não tá dando conta de lidar com isso sozinho. E quem é mãe aqui vai saber do que eu tô falando. Se o filho, a mãe, conforme a criança vai crescendo, vai desenvolvendo, ela vai tendo noção de quando ele precisa de alguma coisa. Mas muitas coisas a mãe não é adivinha. O filho vai ter que falar, não vai ter que falar. Tô com fome, tô cagado, preciso fazer xixi. Ele precisa falar para a mãe. A criança precisa falar para a mãe, porque a mãe não é adivinha. Por mais que ela tenha os sentidos aguçados, ela não é adivinha. Com Deus é a mesma coisa. Ele não adivinha do que está afligido tanto no nosso coração. Por que Davi compôs tantos cânticos, tanta coisa? Ele clamava a Deus. Ele entregava para Deus que o coração dele sofria. Ele clamava a Deus que ele estava passando por processos difíceis. Por que Davi ele foi o homem segundo o coração de Deus? Porque ele rasgava o coração dele para Deus, ele entregava para Deus. Pai, eu tô hoje estrupiada. Hoje eu acordei assim, ó, eu disse, meu Deus, o que aconteceu comigo? No primeiro instante eu esqueci, mas no outro instante eu já lembrei, peraí, eu vou me levantar, eu vou sacudir a poeira, eu vou ficar bem linda, porque eu não vou me entregar. Eu vou viver os processos que eu preciso viver bem linda, não derrubada. Porque até a nossa postura, o nosso comportamento diante dos nossos desafios, eles vão determinar muitas coisas no nosso dia. Eu vou me identificar e eu vou agarrar a dor, ou eu vou ficar bem linda e eu vou me comportar como filha diante da dor? Porque o próprio Jesus falou, vocês terão aflições, vocês terão muitos desafios. Vocês terão. Não é porque vocês vão andar comigo que vocês não terão problemas. Todos nós sempre vamos enfrentar problemas e desafios. Mas é o como a gente vai lidar com essas coisas. Fui pro quarto, chorei. Tô bem sentimental nos últimos dias. Chorei, entreguei para Deus, conversei com ele. Conversei, entreguei. Fui pro quarto, me arrumei, fiquei bem linda. Daí o Lucas me olha, nossa! Eu disse, é assim que eu vou governar o dia de hoje, bem linda. Eu não vou me jogar no sofá, eu não vou me identificar com a dor. E eu fui para Deus, eu falei, pai, eu tô sentindo isso, e ele já começou a me trazer todo o discernimento do porquê que eu tava sentindo aquilo. Nós nunca estaremos 100% curadas de processos. Quando a gente estiver 100%, a gente não vai nem mais estar aqui, a gente vai estar com Jesus. E quanto mais eu reconheço, olha, pai, eu reconheço que tenho processos para viver ainda contigo, eu reconheço que vai ter dias que vai ser desafiador para mim, eu reconheço que eu sou falha, que eu erro, mas eu não vou lidar como uma derrotada. Eu vou ficar bem linda e eu vou hoje governar nesse dia, vou botar um sorriso no meu rosto e é assim que eu vou lidar com o dia de hoje. Não como uma derrotada, porque eu não sou derrotada. Derrotada é o diabo. Ele é derrotado. Eu não, sou filha. Filha amada. É a forma como a gente se comporta diante das coisas. É a nossa postura, a nossa fala, até a postura erétil do corpo, da nossa coluna cervical. Isso conta muito diante das coisas. Vocês veem um soldado indo para a guerra assim? Não, eles estão assim, eretos, postura de governo, postura de como quem já venceu. A minha postura no dia de hoje é como quem já venceu. Eu não vou me identificar com a minha dor. Eu falei, Deus, tô sentindo essa dor. Eu tô sentindo isso. Me ajuda a governar sobre isso. E ele ajuda.
Agora, se eu pegasse aquela dor, que nem um ursinho de pelúcia, uma criancinha mimadinha, ai, eu tô sentindo essa dor e tá insuportável, não sei, murmurando, como é que Deus vai saber o que eu tô sentindo? Se eu tô ali murmurando, reclamando. A gente bem sabe que a murmuração não acessa o reino. É a gratidão que acessa o reino. Eu me sinto grata no dia de hoje, porque eu tô sentindo essa dor. E eu vou no meu pai, porque eu tenho um pai para me ajudar a lidar com essa dor. E olha como eu tô agora. E tá disponível para todas nós. Só que a nossa orfandade faz com que, não, isso aí só tá disponível para ela, porque é mais fácil para ela. Não, não é mais fácil para mim. Não é mais fácil para nenhuma de nós aqui. É desafiador, sim. E quando a gente reconhece na outra, nossa, eu reconheço que está sendo desafiador para outra. Eu tenho muitas irmãs aqui que também estão passando por processos que a gente conversa. E eu reconheço. Eu imagino, eu sinto daqui o quão desafiador o processo que está vivendo, porque eu também estou vivendo. E está bem desafiador mesmo. Por quê? Porque nós estamos sendo forjadas. Esse tempo que a gente está entrando é um tempo da onda da verdade. E não tem como a gente falar da verdade de verdade se a gente vive mentiras. Quem sou eu diante dos desafios? Eu sou a que lida como foi derrotada? Ou eu sou a que lida como quem já ganhou? Porque Deus, ele não entra em nenhuma guerra, nenhuma luta com os filhos para perder. Ele já ganhou. Quem é que perdeu? O diabo perdeu. Ele é um derrotado. Eu sou filha. E é exercício. Exercício, exercício. Quem estava aqui sexta-feira quando a Sula trouxe uma palavra para nós? A Maria Cristina, a Ju, tá. Acho que a Carolyn também estava presente com a gente. E a cada palavra que ela falava, quem não assistiu, assista. Foi tão forte, que cada palavra que ela falava tinham palavras específicas que eu sentia Deus falando comigo. A Kellen também estava ouvindo. Eu sentia como Deus, isso tu tem que olhar. E isso, quando eu desliguei o nosso encontro, eu fui para Deus. Eu falei, pai, tu me mostrou isso, 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 isso. Quais são as mesas que eu tenho que deixar? Quais são os ambientes que eu tenho que deixar? Quais são as pessoas que eu devo parar de falar agora? Tu sabe que eu não tenho problema mais com isso. Eu vou me retirar. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes papai pede pra gente fazer algumas coisas e por dependência emocional a gente não faz. Por medo de desagradar, por medo do que vão pensar. Eu não tô nem aí por medo, não tenho medo do que vão pensar. O meu temor é de não fazer o que o meu pai me ordena fazer. Porque ele ordena os filhos dele. Filho, vai por aqui. Esse caminho aqui é melhor. Esse ambiente aqui tu deve sair. Essas coisas que tu precisa se retirar. Porque ele escuta conversas que nós não escutamos. Ele escuta conversas que nós não escutamos. Se ele ordena a gente se retirar de certos ambientes, é porque ele escutou conversas que nós não escutamos. E aí, quando a gente obedece, eu e o Lucas, a gente conversava sobre isso ontem, quando ele chegou do retiro. Porque ele também recebeu muito direcionamento de desligar muitas coisas. E Deus, ele só move a nossa vida quando a gente encerra um ciclo. Ele não tem como entregar um ciclo novo se a gente ainda está vivendo um ciclo antigo. Ou ambientes antigos. Primeiro tu entrega isso aqui e depois eu te mostro aquilo ali. Não tem como viver tudo ao mesmo tempo, porque a gente quer, muitas vezes, na mente racional e lógica, a gente, não. Primeiro eu quero a garantia de que eu vou receber algo por entregar isso aqui. Não. Primeiro tu entrega. Confiar em Deus no reino, no mundo espiritual, tudo funciona ao contrário. Primeiro eu faço a minha parte e depois Deus faz a parte dele. Não é ao contrário. Né? Deus, olha só, para eu confiar em ti, primeiro eu preciso de um sinal.
Não. Primeiro tu confia em mim. E depois eu te mostro o caminho. Foi assim com Abraão. Vocês acham que vai ser diferente para nós? Vocês primeiro confiam em mim. Jesus, todo o processo de Jesus, ele confiou em Deus no processo dele. E todas as coisas, gente, não tinha Bíblia na época de Jesus. Ele ia onde? Ele ia para Deus. Ele ia diretamente na fonte. Ele ia para o monte. Ele se retirava. Ele falava com Jesus: eu vou me retirar para falar com meu pai. Não tinha Bíblia. Era direto na fonte, direto na fonte. Por que Paulo tá tão louco quando ele escreve a carta para os Coríntios? Por que ele tá tão louco? Ele tá enlouquecido. Tem muito confronto, muito confronto. Por quê? Vocês querem confiar em pessoas, em líderes, em religiões, em templos, mas não confiam em Deus. Vocês não buscam direto na fonte. E muitas vezes Deus já entregou coisas para vocês e vocês ainda estão teimando. É como a mãe falando pro filho: filho, não usa droga, isso faz mal. Daí o filho vai lá e faz. A gente é igualzinha. Por isso que eu falo assim, eu não julgo ninguém. Eu não tenho, assim, autoridade para julgar nenhum processo. Porque não existe pecadinho e pecadão. Nós estamos no pecado. E nós pecamos. E só Ele pode nos limpar da sujeira. Eu não tenho capacidade de limpar minha sujeira sozinha. Nele eu tenho. Nele eu tenho capacidade. Porque Ele capacita. Quando o papai chamou Jeremias, Jeremias falou: mas eu não sei falar. Mas não é tu que vai falar. Eu vou falar, eu vou te capacitar. Não tinha Bíblia. Por que a gente se prende a pessoas, a gente se prende a lugares, a gente se prende a situações, sendo que a fonte ela é única e uma só? Imagina se Jesus tivesse um manual de instrução naquela época lá. A gente tem um manual de instrução, a gente tem o acesso direto à fonte, e mesmo assim a gente não confia, a gente não acredita que a gente tem esse acesso direto. E a gente às vezes fica dependente de pessoas, a gente fica dependente de lugares, de templos. Quantos momentos Jesus ficou louco, destruiu lugares, templos, porque faziam da casa do pai, do nosso pai, comércio. A gente faz tudo em templos, menos ser quem Deus nos chamou para ser. Essas eram as maiores advertências de Paulo à igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja não é um lugar. A igreja não tem nem pernas. Nós somos a igreja de Cristo que se movimenta em amor. Nós somos. Não deu tempo da Sula encerrar, porque ela tinha o compromisso do aniversário dela. Aí fica assim, ó. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. E não na intenção de julgar, porque a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para alertar, como irmãos, como irmã de vocês. Quando eu vejo que algo está errado, o meu papel é alertar vocês. Pronto, acabou. Não julgar vocês. Olha só, fulana. A instrução é essa? Eu já passei por esse caminho. E eu não sei qual passar, não me lembro agora de qual era a passagem, mas quando eu estava nesse caminho de discernir o preço que se paga. Se eu vejo a Thaís fazendo uma coisa errada, eu estou vendo, eu sou irmã da Thaís em Cristo, e eu não alerto a Thaís, quem paga o preço sou eu. Eu pago o preço de não ter alertado a minha irmã. Agora, se eu chego para a Thaís e alerto ela: Thaís, eu já percorri esse caminho, papai está orientando este caminho.
A Thaís, ela tem a liberdade dela escolher o caminho que Deus está orientando ela a seguir ou não. Só que daí quem vai pagar as consequências é a Thaís, não a Crislane. Porque a Crislane, como irmã da Thaís, alertou ela. Esse é o meu papel, orar e trazer um direcionamento quando eu vejo que tem alguma coisa errada. E é isso que Paulo veio alertar. Tinha muita coisa errada dentro da igreja de Corinto. Muita coisa errada. Entre eles. Se a gente quiser mergulhar verdadeiramente, a gente vai ver que muitas coisas que aconteciam lá acontecem dentro da nossa casa. Ele fala sobre idolatria. Quantos de nós já não idolatraram? Cantores, pastores, líderes. Quantos de nós aqui? Várias. Se a gente sabe que é errado, a gente deve alertar. E a gente deve alertar com amor. Não julgar. Alertar com amor. Fulana, isso, se a gente está seguindo os princípios e valores da Bíblia, isso, segundo a luz da Bíblia, é errado. Papai condena. Quando eu entrego a mensagem, a pessoa tem a liberdade de fazer ou não o que precisa ser feito. E aí a pessoa arca com as consequências. Se eu não falo, e isso fica como um aprendizado para vocês. Tem uma passagem que fala sobre isso. Eu vou achar e eu vou compartilhar com vocês. O que Paulo estava ensinando aqui a gente? Ele estava alertando, porque o papel dele era alertar. Esse é o direcionamento para vocês. Agora, o que vocês vão fazer com relação a isso, isso compete a vocês e a Deus. Vocês vão se entender com Deus, mas a mensagem está sendo entregue. Jesus fez a mesma coisa, a mensagem foi entregue, mesmo assim ele foi crucificado, falando a verdade. Teve gente que escutou e aplicou, teve gente que caluniou, teve gente que apedrejou, teve gente que bateu, que espancou a verdade, crucificaram a verdade. Quem seremos nós nesse tempo? A gente vai crucificar a verdade ou a gente vai escolher andar na verdade? É sobre isso. Eu digo, Pai, eu escolho andar na verdade. Se tiver alguma sujeira no dia de hoje, aqui e agora, me traga a revelação. Mas me traga a revelação para eu tratar contigo, porque sozinha eu não sou capaz. Eu não tenho, Pai, capacidade de limpar uma sujeira do meu coração sozinha. Porque quem traz revelação é o Pai. Ele traz a revelação do que está no nosso coração. Quando a gente fala para ele, Pai, qual é a sujeira que está aqui? Tu está pedindo para ele, qual é a sujeira que está aqui no dia de hoje para eu limpar? Tu está clamando, Pai, revela. Ele revela. Ele conhece a gente, mas ele não adivinha. Quando a gente clama, a gente pede, a gente ora, a gente entrega, ele vê. E é instantâneo. É instantâneo. Eu vivo isso instantaneamente. É instantâneo, na hora. É na hora. Mas o quanto eu treinei isso. Eu dizia, não pode ser. Que só fulana faz isso aí, eu quero isso aí também. Eu sou assim, eu falo assim, Pai, eu quero viver essas revelações, esse negócio aí. Eu quero. Eu quero aprender. E ele ensina. Ele ensina. Ele ensina tudo. Jesus não foi um grande professor? Foi, né? Adivinha com quem ele aprendeu tudo o que ele ensinou a gente? Com o Pai. Porque o Pai ensina. O Pai ensina. Respira bem fundo. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo precioso, Pai. Porque todos nós aqui aprendemos. Aprendemos, Pai, que é treino, tudo é aprendizado. E nós escolhemos aprender com amor, porque chegou o tempo das filhas, chegou o tempo de a gente deixar a orfandade.
e se comportar e agir e se movimentar no reino como filha. Não a filha que está derrotada, mas a filha que está escolhendo exercer esse governo, esse domínio próprio sobre os sentimentos e parar de se identificar com eles. Eu sinto a dor, mas eu não me identifico com ela, eu aprendo a lidar com ela. De novo, eu sinto a dor porque eu estou viva, eu sinto a dor. Eu sinto a dor. E eu entrego para o meu pai. Pai, eu estou sentindo essa dor. Pai, me ensina a acolher, me ensina a lidar com essa dor. O que está disponível para mim no dia de hoje, paizinho? Me ensina a lidar com essa dor. Me ensina, pai, da tua forma, porque da minha forma deu sempre errado. É assim que a gente deve falar com o papai. É assim, é simples. A conversa é simples. Pai, eu estou sentindo. Não minta para ele. Não esconda dele. Porque papai ele não consegue resolver com a gente coisas que a gente esconde dele. Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai se encontrar. Mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar lidar. Sim, a gente vai precisar aprender a lidar. E que seja agora. Que seja hoje, que seja agora. Que seja hoje, que seja agora. Ai, eu quero aprender a lidar com essa dor. Eu tô sentindo ela. Eu tô sentindo ela. Tá difícil hoje. Mas eu sei que em ti, contigo, pai, eu consigo lidar. Porque tu me ensina a lidar. Tu é pai. O pai ensina. Nós temos um único pai. E é o mesmo pai de todas. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida das tuas filhas que isso que eu acesso, Pai, eu derramo, eu compartilho, eu transbordo na vida delas, Pai. Que chegue e entre como flechas do coração das tuas filhas, Pai. Que está disponível esse acolhimento, esse confronto em amor. Papai, ele quer pegar a gente no colo e ensinar a gente com amor. Chegou o tempo, acabou de lidar com a dor de uma forma ruim. A dor não é ruim. A dor não é ruim, a raiva não é ruim, a ira não é ruim. Nada dos sentimentos que a gente sente são ruins. Eles nos ensinam a crescer, a aprender a lidar com as coisas. Porque nós estamos vivas. Nós vamos sentir até o último suspiro da nossa vida. Nós vamos sentir. Nós vamos sentir. Não negue o teu sentimento. Não negue a sua dor. Não rejeite o que tu está sentindo. Eu estou sentindo raiva, pai, eu estou sentindo raiva, me ajuda a lidar com ela. Pai, eu estou sentindo inveja. Por que eu estou sentindo inveja? Se eu também sou filha. Me ensina a lidar com essa inveja, pai. Por que eu estou sentindo isso? Pai, eu estou sentindo uma angústia no meu coração e eu não sei de onde ela está vindo. Me ensina a lidar com ela. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. Esquece tudo que tu já viveu e as pessoas que não quiseram te ensinar. Elas deram o melhor delas. Mas tem um mestre, existe o mestre dos mestres. O professor dos professores. E ele está de braços abertos. Todas nós. É a filha que vai ao pai, não é o pai que vai à filha. A filha busca o pai e abre o coração para o pai. Pai, eu não estou dando conta disso hoje. Me ajuda. Na mesma hora, se tu for de coração puro, entregue, de verdade aos pés dele, falar, pai, eu tô com meu coração podre hoje, eu tô sentindo uma dor, eu tô sentindo uma raiva, eu não sei explicar. Vai nele. Tá doendo. Vai nele. Porque para nós é muito fácil a gente ser grata diante das coisas boas que acontecem na nossa vida. Mas ser grata quando tá ali algo disponível para a gente aprender a lidar, como por exemplo a dor, a gente quer se identificar e quer cair na dor. Mas não é sobre isso. Pai, obrigada por essa dor que eu tô sentindo. Obrigada por essa dor que eu tô sentindo. Agora me ensina a lidar com ela. Porque eu sou falha.
A minha vida toda eu não tive a oportunidade de aprender. E agora, em ti, contigo, eu quero aprender. Eu escolho aprender. Porque a tua vontade sobre a minha vida, ela é boa, perfeita e agradável. Não existe nenhum pai ou mãe que queira um mal para o seu filho. Não existe isso. Mas a gente se identifica com as dores e a gente faz das nossas dores a nossa vida. Papai nos chama para viver o contrário. Lembrem-se, o mundo, o reino, ele funciona ao contrário. Ao contrário. É ao contrário. Tudo que a gente sente, a gente pode levar para o Pai. E aprender, escolher crescer com Ele, aprender a caminhar ao lado dele. Eu não nasci sabendo caminhar ao lado de Deus, ao lado do meu Pai, ao lado do nosso Pai. Eu estou aprendendo. E todos os dias, quando acontece alguma coisa que eu não me agrado, eu levo para Ele. Não é sempre que eu me lembro de levar para Ele. Às vezes, os meus pensamentos da antiga vida, eles entram como um intruso na minha mente. E eles vêm. Eu digo, Pai, eu quero aprender a governar sobre esses pensamentos, me ensina. E Ele ensina. Tudo é treino. Tudo está disponível para a gente aprender. Que nesse dia de hoje, nessa segunda-feira abençoada, esse dia lindo que Deus nos deu, a gente escolha ir nele e ninguém mais. Ninguém mais. Está tudo disponível para nós. Através dele. Quando a gente vai direto nele, não existe interferência. Não existe telefone sem fio. Porque a fulana disse que isso é melhor. Não, meu pai me disse que esse é o caminho. E eu vou seguir esse caminho. Porque eu estou aqui para agradar a ele e não pessoas. É essa certeza que nós devemos ter como filhas nos nossos corações. Eu estou aqui para agradar a Deus, não as pessoas. Porque não existe a gente colocar um intermediário entre nós e Deus. O único que nos leva ao Pai é Jesus. E Jesus não ia pedir orientação para pessoas. Ele nunca pediu orientação para pessoas, porque ele sabia quem ele era. E ele sabia onde ele deveria ir para ter instruções, para ter um direcionamento. Ele só ia ao Pai. Ele só ia ao Pai, porque ele sabia quem ele era. Se eu ainda não sei quem eu sou, eu vou em pessoas. Eu não vou meu Pai. Agora, quando eu sei quem eu sou, eu vou direto no meu Pai, porque só Ele pode resolver todas as dores do meu coração. Só Ele pode me ajudar a viver os processos que eu estou vivendo, não pessoas. Nesse tempo, Papai, Ele não quer intermediários entre nós e Ele. Ele quer a gente com o nosso coração rendido e entregue para Ele. Aprendendo com Ele e nele. Obrigada, Pai, por esse tempo de mesa precioso. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Respira fundo. É trita vivo. Quem quiser ir está liberada. Pode ir. Hoje eu passei um pouquinho ali. A ideia é a gente ficar uns 30 minutinhos no máximo juntos. Depois a gente seguir o nosso baile. Quem quiser ir está liberada. Sinta-se à vontade para sair. E eu vou abrir para quem quiser compartilhar algo, falar sobre alguma coisa que sentiu, ou compartilhar algo que está vivendo. Esse final de semana, alguns homens participaram do Império da Honra Masculina. Foi a quinta imersão que o meu marido foi. E, novamente, ele voltou um novo homem. Cada vez que ele vai, é como se Deus falasse assim, ó, viu? Vale a pena o esforço, a tua entrega, todas as renúncias, a tua obediência, todas as orações que tu faz. Quando tu pensa muitas vezes em desistir, porque a gente pensa em desistir. Ou eu sou a única aqui?
Eu penso. Eu confesso, eu falo, pai, hoje eu quero desistir. Eu vou sair correndo dessa casa, eu tô bem louca, não quero mais saber. Tô sem paciência. Eu falo assim. E daí vem uma paz, calma, filha, calma. É só um processo que vocês estão vivendo. Vasculhem as brechas. Às vezes a gente abre porta, a gente nem tá vendo que tá abrindo porta dentro da nossa casa. Aí a gente fala, porque o inimigo se levantou hoje. Não, tu abriu uma porta e ele entrou por essa porta. Ele não entra se a gente não abre. Porque quem é filha, ele não pode tocar. Ele só incomoda quem abre brecha, quem abre porta. Se dentro da tua casa tá tendo um inferno, é porque vocês têm brecha. E quem deve buscar as brechas é o casal. Ou a mulher que tá vendo que tem uma brecha aberta, ou é o homem. Um dos dois sempre vai ver. Um dos dois sempre vai ver. E geralmente a mulher por causa da sensibilidade, né? A maioria das vezes que a gente entrou em atrito do nada, eu percebi. Olha só, vamos orar? Porque a gente abriu alguma brecha. A gente abriu alguma porta. Nós abrimos portas. O diabo, ele não entra na nossa casa se a gente não abrir a porta para ele. É a gente que abre. E o fato de muitas vezes a gente não se responsabilizar faz com que a gente não aprenda. Quando eu falo assim, ó, pai, o diabo entrou. Eu falo, pai, o diabo entrou. Qual foi a porta que eu abri? Ah, tu fez isso aqui. Ele fala. Agora, se eu falo assim, ó, não, porque o inimigo, ele veio e a culpa é do inimigo. A culpa é toda do inimigo, eu não tenho culpa nenhuma. Eu sou santa. Nele eu sou santa. Só que através da minha boquinha eu abro brecha. Através de comportamentos meus eu abro brecha. Através de atitudes minhas eu abro brecha. É a gente que faz. A filha que abre a porta. Nós somos intocáveis. Ele só toca na gente, ele só incomoda a gente porque a gente abre brecha. Nós abrimos portas. Quando a Bruna fala sobre isso, e ontem foi assim, ó, meu Deus. Eu falei assim pro Lucas, mais mastigado do que ela mastigou e ela entregou pra gente, como é que rola, como é que é o rolê, não tem como. Só Jesus descendo e tentando de novo, porque até Jesus, ele entregou, Jesus, nosso irmão, ele criou 44 formas diferentes de entregar a mesma mensagem. Porque a forma que a Ju vai entender é uma forma, a forma que a Carolyn vai entender é outra forma, a forma que a Thaís vai compreender as coisas é outra forma, a forma que a Crislaine vai compreender as coisas é outra forma, porque é com base no que eu já sei. Agora, quando eu falo assim, ó, eu não sei de nada, por que eu falo isso para vocês? Eu digo assim, ó, toda vez que eu vou encontrar a Bruna, que eu vou encontrar o Denis, que eu vou encontrar nossas lideranças, que eu vou encontrar um mentor, uma pessoa que sabe de algo que eu não sei, eu digo, eu não quero saber de nada. Eu não quero saber de nada, porque não adianta eu ir cheia para uma pessoa. Quando a gente vai se sentar à mesa de uma pessoa que é uma pessoa sábia, a gente não pode ir com arrogância, com ego. Ai, não, eu sei de tudo. Eu não sei. Deus me entrega. E ontem de manhã, a Bruna entregou uma mensagem muito linda sobre a orfandade e graça. Quem anda na desgraça e quem anda na graça. E eu me identifiquei com algumas coisas ali, eu anotei algumas coisas, e eu fui curada em algumas coisas. Por quê? Porque eu fui como quem não sabe de nada. Esse é o coração que Deus quer. Pai, eu não sei de nada. Me entrega através da palavra da minha irmã ali. Porque a Bruna mesmo, ela se coloca diante de nós como nossa irmã. Não como quem é maior que a gente. E ela ensina a gente assim. Quando a gente vai se sentar na mesa de um sábio, a gente deve se comportar como quem não sabe, para receber. Porque se a gente for com ego e arrogância, a gente não recebe. Ah, eu vou ali, mas ele já sei de tudo, né? Eu não preciso. Eu sei de tudo. Não preciso aprender mais nada. Eu vou ali, mas se tiver alguma coisinha para eu receber, né? Olha o nível. Eu já fui essa pessoa. Eu já fui. Principalmente quando eu fazia cabelo. Eu ia nos cursos. Ai, não vou aprender nada, isso aí já tá manjado. Os últimos cursos que eu fiz, antes de entregar o salão, que eu fui com essa mentalidade de eu vou aprender, mesmo que eu já conheça algumas coisas, eu tô indo para aprender, eu aprendi, tive inclusive direcionamentos de Deus a respeito dos processos que eu estava vivendo. Um curso de cabeleireiro. E aí? Como é a nossa inclinação? Como está o nosso coração? Mariazinha, fala, meu amor. Então, você começou a falar aí,
da questão das brechas, né? E ontem, nossa, eu vou falar de verdade. Olha, ontem, domingo, a destra foi assim, não tem nem palavra para falar, sabe? Porque tocou tanto a gente no nosso coração, eu aprendi tanto, eu agradeci tanto a Deus por aquele tempo. E às vezes acontece com a gente, né? A gente mesmo se procrastina nós mesmos, né? Que às vezes você fala, ah, não, não vou levantar, não vou isso, vou dormir, não é assim? E ontem eu agradeci, mas eu agradeci, e assim, na hora que aqueles homens começaram a se declarar para as suas mulheres, meu Deus, eu não contei o meu choro, porque eu falei, meu Deus, olha que coisa mais linda, sabe? Então, assim, eu sou muito grata a Jesus por esse tempo que eu estou vivendo, sabe? De eu estar aqui, às vezes não dá certo de eu estar entrando, mas não é porque eu não quero, pede todo dia para estar aqui, sabe? No tempo de mesa. Então, eu sou muito grata, viu, Cris? Muito obrigada. E pelas pessoas também que estão aqui, né? A gente só tem que agradecer a Deus por tudo, né? Muito obrigada. Amém, amém, meu amor. Gratidão.